Quinto ano, é turma, hoje mais cedo, né, na nossa aula no MIG, nós demos início ao nosso novo capítulo, né, que é esse capítulo aqui, nosso módulozinho 1, que ele se chama O Encontro de Povos. Então, a gente quer que vocês peguem o livro e estejam colocando, né, na página 262. Então, temos aqui a nossa página de abertura, né, onde a página, ela fala exatamente sobre a questão, né, que foi a partir do século XV, né, os europeus, eles começaram a explorar outros continentes, né. Então, indo para a página 264, vamos falar sobre as grandes navegações. Então, a gente vai dar um zoom aqui nessa imagem, né. No ano, gente, de 1500, foi o ano em que os portugueses, eles entraram, né, em contato com os indígenas, né? E esses indígenas, eles habitavam o território onde atualmente é o Brasil, né? Ó, vamos observar aqui essa imagem. Nós temos essa imagem, temos essas duas questõezinhas que foram debatidas em sala, né? Que a gente debateu mais cedo, né? Que ele pergunta na primeira, ó, descreva o que mais chamou sua atenção na imagem, né? Podemos perceber, gente, seres o quê, né? O que mais chamou a atenção, né? Tanto na opinião da tia, como na opinião dos colegas, mais cedo, eles falaram muito sobre a questão desses seres marinhos, né? Que aparecem, né? Seres marinhos mitológicos, né? E no século XV, gente, os europeus, eles tinham muito esse tipo de imaginação, né? De estar imaginando esses seres, né? Na segunda, ó, porque os europeus representavam os oceanos dessa maneira, né? Muitos alunos responderam, né? Colegas responderam que porque eles não conheciam o mar, muitos responderam porque eles viviam com medo, né? Na verdade, gente, era o conhecimento, né, que eles tinham naquela época sobre o mundo, época em que eles eram muito ligados à imaginação mitológica, né? E isso marcava muito a vida da população, né? Pois eles também não conheciam, né, algumas partes dos oceanos, e aí eles já ficavam, né, imaginando. Né? Os europeus, gente, eles conheciam, né, a Europa e algumas partes da África e da Ásia, né? Os oceanos, gente, eram pouco explorados, né? Devido exatamente o quê? Devido à falta de instrumento, né? Esses instrumentos que ajudaria, sim, bastante a questão da orientação nas embarcações, né? Colegas citaram, né, os instrumentos, né? Colegas falaram que os instrumentos, né? Bússola, né? Os colegas citaram os mapas, né? E por isso, gente, os europeus, né? Voltando aqui para a imagem, né? Eles usavam muito esse tipo de imagem naquela época, nessas imagens que trazem os monstros marinhos, né? E devido a eles terem o medo do desconhecido, né? Indo agora, gente, para a nossa, né? Dando continuidade à nossa página 264, né? A nossa página 64 tem como esse título, né? As grandes navegações, né? O que seriam essas grandes navegações, né? Era uma série de viagens, né, de exploração marinha que tinha como objetivo exatamente o quê? Descobrir novas rotas comerciais, né, descobrir outras terras e fonte de riqueza. Né? Indo para a página 265, vamos falar sobre a importância das especiarias, né? Muitos perguntavam, né, tia, o que são as especiarias, né? São partes, gente, secas de várias plantas que têm cheiro ou sabores fortes, tá bom? Elas são bastante empregadas na culinária. As pessoas, gente, as usam muito para temperar a comida. E no século XV, né, diversos produtos de origem oriental eram consumidos na Europa, né, e os produtos eram exatamente esses produtos, as especiarias, né. Bem no livrozinho de vocês até cita, né, algumas delas, né, cita a pimenta, cita a canela, cita o cravo, né, e era o produto, gente, muito raro, né. Como eles eram produto muito raro, eles cobravam, né, um pouco a mais e se tinha muito lucro, né, em relação a essas especiarias, tá bom? Indo agora, né, para essa partezinha aqui, salmão, né, nós temos aqui um textozinho pequenininho que ele fala exatamente sobre o quê?
né? Ele fala sobre essas especiarias, né? Eles tinham, gente, esse produto como algo cheio de magia, né? Especiarias. Pois esses produtos eles serviam, né, para vários fins, né? Como temperar os alimentos, né? Tratar algumas doenças. E muitos aproveitavam, né? E cobravam bem caro, né? Para se ter bastante lucro. Indo bem para cá, ó, temos as tecnologias de navegação, né? Temos essa imagenzinha aqui, né? Para buscar, gente, as rotas comerciais marítimas, né? Foi desenvolvido diversas tecnologias, né? Essas que ajudaram muito, né, nessa questão dos navegantes, né? Qual foi essas tecnologias? Foi o surgimento da bússola, né, como cita aí, que auxilia na direção, as caravelas, né, que eram embarcações muito resistentes e aguentavam o mar agitado. Teve os mapas, né, que servia para se localizar. Por meio deles, gente, se obtinha informações e esses mapas, eles eram aprimorados a cada viagem. Então, cada viagem que era feita, eles iam lá e aprimoravam mais ainda, né, esses mapas. Indo para a página 266, gente, vamos ter essa, né, pequena atividade. Então, a tia pediu, a tia quer que vocês peguem, né, ou o caderno ou pode responder no livro, tá bom? A respostazinha é pequena. Mas se quiser responder no caderno, vocês vão lá, pega o cadernozinho na matéria de história e coloque o número da página, né, que é 266, e responda a terceira, a quarta e a quinta, né? Então, vamos lá. Na nossa quarta questão, né, essa questão é com base nessa imagem, pergunta o seguinte, ó, qual é o título do mapa e quais os países, né, que estão representados nele, né? O título do mapa, gente, vai ser esse bem em cima, ó, Península Ibérica na atualidade. Então, você vai responder a terceira, vocês irão colocar Península Ibérica na atualidade, tá bom? Na terceira. Já na quarta, ó, qual desses países é banhado apenas pelo Oceano Atlântico? A gente analisando aqui, gente, temos os dois países. Ó, temos Portugal e Espanha. O país que é banhado apenas pelo Oceano Atlântico, pode olhar aí na imagem, que vai ser o quê? Vai ser Portugal. Ó, o Oceano Atlântico bem aí, ó. Então, a quarta questão, vocês irão estar colocando Portugal. Já a quinta questão, ó, qual deles é banhado pelo Oceano Atlântico e também pelo Mar Mediterrâneo, né? O país que é banhado pelos dois, gente, vai ser a Espanha. Você vê que temos o Mar Mediterrâneo aqui, ó, ao lado, e temos também a Espanha, uma parte da Espanha sendo banhada pelo Oceano Atlântico. Então, nessa quinta questão, né, vai ficar Espanha, tá bom? Coloquem aí no livro ou no caderninho de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Quem era, né, os ibéricos, né, como o título fala, a sociedade ibérica no século XV, né? Os ibéricos, gente, eram os europeus que iniciaram as grandes navegações, né? No século XV, gente, a sociedade ibérica era formada por diferentes grupos sociais, né? Como quem, né? Tinha os nobres, tinha os religiosos, tinha os artesãos, e a maioria eram camponeses, né? A atividade econômica era mais agrícola, né? E essa atividade era feita pelos camponeses, né? E o que impulsionou, gente, muito a questão do Portugal e a Espanha, né, a fazer essas viagens marítimas, foi a questão dele se localizar, né, próximo ao Oceano Atlântico, né? A gente vê aqui nessa imagem que tanto Portugal como Espanha, né, se localiza próximo ao Oceano Atlântico. E isso facilitou muito essas questões, né, das expedições desses dois países, né? E, gente, uma coisa bem interessante, né, é os reis, né, os dois países eram governados por monarquia, né? Muitos perguntam, tia, o que é monarquia, né? Monarquia, gente, vai ser exatamente o que? É um sistema, né? Monarquia é um sistema de governo em que um rei, né, ele governa lá. E também é conhecido como monarca, né? Nesse sistema de governo, gente, não acontece uma eleição, como acontece aqui pra gente. O que é que acontece? Vai se passando de um para o outro, né? E o rei, ele governa até morrer. Caso ele queira abdicar, né, do cargo dele, né, ele vai ter que passar o poder para o filho dele, né? E assim sucessivamente, né? E como os reis, eles eram interessados em riquezas, né? O que é que eles queriam cada vez mais, né? Eles já eram ricos e queriam cada vez mais ficar mais ricos.
eles incentivavam essas expedições, né? Eles patrocinavam os estudos sobre as navegações, eles estabeleciam as alianças com a Igreja Católica, né? Que tinha um interesse em ampliar o número de fiéis. Então, indo agora, gente, para a página 268, né? Vamos ter o cotidiano nas embarcações. Ó, temos essa imagem aqui, né? Essa página vai nos falar sobre como é que acontecia, né, o dia a dia nessas embarcações. Ó. Nessas grandes navegações, gente, as viagens eram muito cansativas e longas, né? Os marinheiros, eles passavam o dia trabalhando, né? Eles não só iam, embarcavam e pronto, não. Eles tinham que passar o dia trabalhando. Eles tinham que reparar os danos no barco, eles preparavam os alimentos, né, a comida. Às vezes essa comida não era suficiente, né? Porque dependendo do tanto de tempo que eles ficassem, né, no mar, às vezes a comida não dava, né? Não havia higiene no armazenamento desses alimentos, né? E com isso, né, com esses fatores, né, a falta desse armazenamento adequado, né, ocasionava muito a questão de muitos marinheiros ficarem doentes, né? E até, dependendo do caso, né, ocorrer a morte de alguns. Indo, gente, para a nossa página 269, ó, vamos ter aqui as rotas de navegação, né? Rotas, gente, é o quê? É a direção, né? Como fosse o caminho, né? Os povos ibéricos, gente, eles realizavam grandes navegações, né? Os navegantes, né, que eram os espanhóis, eles acreditavam que se eles fossem sempre em direção ao oeste, né, eles dariam a volta no planeta e chegariam até as Índias. Essa imagem aqui nos mostra as rotas de navegação, né, no século XV, nos mostra a rota feita por Cristóvão Colombo, que é a rota que ele fez, essa de lilás, mostra a rota feita por Vasco da Gama, né, que é a de verde, e mostra a rota feita por Pedro Álvares Cabral, né, ó, que é essa de azul, né, dá para percebermos, né, quem fez uma rota maior. Indo bem para cá, gente, temos esse assunto que é o Tratado de Tordesilhas, né? O que é um tratado, gente? Um tratado é uma espécie do quê? Uma espécie de um acordo. Então, o que é que aconteceu, né? Portugal e Espanha, gente, no século XV, né? Eles eram as maiores potências marítimas que existiam, né? Então, para evitar uma disputa de território, né, o que é que aconteceu? Em 1494, eles assinaram um documento, né, onde eles estabeleciam uma linha imaginária, né, naquelas rotas, onde, né, as terras que ficavam ao oeste da linha pertenciam à Espanha e as que ficavam ao leste ia pertencer a Portugal, exatamente para ninguém invadir, né, o que tinha nesses locais, né? Devido a eles serem essa grande potência, eles dividiram para que ninguém, né, não tivesse o perigo de ninguém sair no prejuízo. Aí esse documento, né, que eles assinaram, então esse foi o acordo, né? E esse acordo ele ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, gente, nossa aula foi sobre isso, né? A tia explicou uma parte, né, do nosso novo capítulo. Qualquer dúvida, tá bom? Vocês procurem a tia no privado, né? A tia postou já correção, né, de história, né? Uma correção na folhinha feita pela tia Gleiciane. Foi feita no dia 12/3, então a tia quer que vocês façam o quê? Né? Ao corrigir, mandem a foto pra tia no privado, tá bom? Qualquer dúvida, procure a tia. Bom dia!